Olá pessoal, hoje 17/5/2024 falarei de um assunto deveras importante e que muitos nem imaginam como fazer para que estejamos numa verdadeira democracia e exerçamos a vontade popular, tá? Então, muitos querem, mas não têm meios para o fazer ou não sabem como fazer. Então eu vou dar aqui uma palhinha sobre o recall, com base em John Stuart Mill. Ele não fala disso, mas ele está falando das considerações sobre o governo representativo. E ele vai dizer que a forma de governo ideal seria uma forma democrática, tanto um governo representativo tanto para um liberal como para um conservador, pois nenhum dos dois teria que renunciar aos seus princípios e valores e crenças. E veja, vamos entender, liberal e conservador, eles partem de uma premissa que é a liberdade. E não há necessariamente nessa premissa nenhuma divergência. Portanto, liberal e conservador, eles partem de uma premissa maior, que não precisam ambos renunciarem a seus valores e crenças, ok? Enfim, então, falarei sobre o recall. E temos apenas duas opções que eu anotei aqui, duas opções de mudança. Uma é uma mudança lenta, progressiva, sistemática, e essa mudança está sendo feita, não, digamos, de forma organizada e deliberada, mas está sendo feita, né, de uma forma, digamos, cada um faz a sua parte, ok? Enfim, o individualismo acaba até ajudando, o egoísmo individualista acaba, de uma certa forma ou de outra, ajudando nesse processo. Não deveria ser assim, porque um projeto político, pensando no Estado democrático de direito na nação, deveria ter uma unidade, claro, obviamente, depois de muitas discussões e debates, a fim de chegar a um denominador comum e ajustar um projeto político sistemático que possamos colocar em prática progressivamente, seguindo aquela máxima do professor Olavo: não parar, não retroceder e não recuar, e não precipitar, tá? Então, a forma lenta e progressiva, ela precisa ser estabelecida dentro de um projeto político no sentido de intelectualmente consciente. Ambos, todos aqueles que estarão, ambos os dois projetos, ambos com pessoas intelectualmente conscientes, para discutir o problema, fazer uma leitura da realidade política e geopolítica e traçar o caminho, ok? Esse é um processo lento e progressivo que não está sendo feito, tá? Nós não temos um projeto político de nação conservador, não temos, e não sei se teremos. O que existe é uma reação, e essa reação, ela dá início, claro, isso é muito bom, com o nosso querido, saudoso professor Olavo de Carvalho, e na política pelo Jair Messias Bolsonaro, nosso querido presidente, com toda a sua equipe de nobres ministros, meritocraticamente escolhidos, todos por méritos, e os deputados aguerridos que estão no front dessa luta, ok? Então, essa é uma forma, né, lenta, progressiva, mas precisa existir um núcleo ordenador, um núcleo
pensante, tá? Eu estou fazendo isso com o Consciência Política, tá bom? Ok. Da outra forma, vai ser como está aí. Então, as pessoas vão ficar apenas compartilhando notícias, e notícias é só perda de tempo, não muda o cenário atual, nem o cenário vindouro, tá? Então, a segunda forma de realmente fazer valer o governo representativo, aquele que realmente atende à demanda do povo e que o povo é que tem a última palavra sempre, e isso se chama recall. Recall, uma palavrinha que muitos nunca ouviram falar, e os que ouviram falar não buscaram estudar. O recall, ele está baseado no artigo 1º da Constituição, onde todo o poder emana do povo. E sendo assim, o povo tem a última palavra. Só que no modelo brasileiro, brazuca, né? Tupiniquim, a gente não tem a última palavra. A gente sequer sabe se os nossos votos foram para os candidatos que nós o escolhemos, ok? Então, o que acontece é o seguinte. Primeira coisa, mais uma vez, vou repetir John Stuart Mill. Portanto, a forma de governo é questão de escolha e depende do desenvolvimento intelectual e da consciência de cada indivíduo e de cada povo. Entendeu? Vou repetir. Governo representativo e ideal. John Stuart Mill diz, portanto, a forma de governo é uma questão de escolha e depende do desenvolvimento intelectual e da consciência de cada indivíduo e de cada povo. Por isso, eu nominei o meu projeto de consciência política, para tirar as pessoas da sua inconsciência alienante, ou seja, da sua ignorância. Política é ciência, e você só aprende com os doutores, com os melhores expoentes, e aprende a revolução lendo a literatura revolucionária, para se contrapor a ela, conhecê-la, ok? Então, o projeto Consciência Política não tem um viés eleitoreiro, apenas um viés, como John Stuart Mill falou, de evoluir intelectualmente o povo para que ele tenha consciência do seu mistério, da sua cidadania, ok? Cidadão é aquele que sabe exercer a sua cidadania. O cidadão que não sabe exercer sua cidadania, ele se torna povo. Povo no sentido de gado, ok? Então é isso. E uma vez as pessoas conscientemente, é inescapável elas não perceberem como fazer com que os políticos nos obedeçam à demanda do povo, não de um grupo, mas do povo, da sociedade, e não como um povo, como classe, a classe A, a classe B, não, nada disso, povo, sociedade, aquilo que nos une, aquilo que une uma nação é os seus valores inalienáveis, inegociáveis, ok? Então veja bem, antigamente existiam os impérios, as monarquias, os reinados, etc. Eles tinham em comum a unidade. Eles tinham em comum a unidade de preservação daquele império, de um povo ou de uma nação. As guerras normalmente eram nações contra nações. Nos tempos idos atuais, as guerras são internas, são muito mais danosas
do que as guerras bélicas de nações contra nações. O Brasil vive numa guerra insidiosa, progressiva, silenciosa. Ninguém responde por ela, que mata muito mais do que a guerra na Ucrânia, que já tem mais de um ano, ok? Então, se vocês não entenderem a revolução, como é que vocês podem fazer a contra-revolução? Como é que vocês podem querer mudar a nação? Essa nação está sendo transformada há 50 anos. E nós só tomamos conhecimento porque teve uma pessoa que ousou a se levantar e expor a sua visão de mundo conservadora, clássica, tradicional, Jair Messias Bolsonaro. E por isso eu sou um entusiasta do Jair Bolsonaro. Por quê? Se você imaginar a dimensão do sistema e que um homem ousou se levantar contra para defender os valores que ele acreditava, e esses valores acabaram ecoando e convergindo com os valores que a nação, a maioria, defende. São caros, né? A liberdade, a democracia, o respeito aos direitos humanos, enfim, a liberdade de opinião e crença. Tudo isso preconizado na Constituição, mas que não vale mais de nada. Por quê? Porque não há um poder que a garanta. Simplesmente isso. Então, falando em poder, eu já adentro em como, vou dizer mesmo, tomar o poder, mas de forma constitucional, pacífica, inteligente. Isso se chama o recall. Isso foi feito na Hungria. Isso foi feito na Romênia, que era muito pior que o Brasil. O regime policialesco de Nicolau Ceausescu, comunista, era muito pior do que o Brasil. Então o Brasil tem a chance de se libertar dessa tirania chamada juristocracia por alguns juristas brilhantes como a Ludmila Lins Grilo. Agora, como é que vocês querem mudar elegendo pessoas tão ignorantes quanto vocês para os representar? Me diga. Política não é lugar para amadores. Política é lugar para filósofos. E aí eu vou falar filósofo não no sentido acadêmico, mas no sentido de pessoas que pensam, pessoas que fazem uma reflexão ulterior. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas ignoram a sua própria ignorância. Veja, ignorante, e todos nós somos em alguma medida, em algum aspecto. Às vezes, totalmente em algumas áreas. Somos ignorantes. Einstein dizia, sabemos uma gota e ignoramos um oceano. Então, não se pode também com isso... E o pior de tudo é ignorar que se é ignorante. Ou seja, não saber o seu tamanho intelectual e achar que já tem a fórmula perfeita, que já sabe tudo. Ora, aquele que sabe tudo ou sabe que o que já é suficiente saber, ele é um completo ignorante. Porque quanto mais estudamos, mais temos coisas a aprender. E por mais que vivamos 1000 anos, não conseguiremos absorver tudo que podemos apreender, apesar que o cérebro humano ele é fantástico, ele é genial. Obviamente, mente de um Deus supremo, onissapiente. Então, todos nós somos inteligentes e, digo mais, geniais. Quem diz isso é um cientista, um educador, John Taylor Gatto, dos Estados Unidos. Enfim. Então, pessoal, vamos lá. O recall. Como fazer valer, né? Exercer o poder de fato. Primeiro, vamos lembrar o que é poder. Bolsonaro tinha o cargo. Ele conquistou o cargo, não o poder. Ele tinha
poder para fazer o que gostaríamos que ele fizesse, ou até mesmo que ele gostaria de fazer, não tinha um poder. Agora, mediante o recall, o poder está conosco, o povo, tá? E aí sim, o Bolsonaro tem o poder de valer a demanda, a vontade popular, porque ele tem cerca de 70% de pessoas que estão com ele, 70% da população, isso é muita coisa, ok? 70% a 80%, sem dúvida, seguramente 70% a 80% da população está com o Bolsonaro. Então, agora sim, ele tem o poder. Eu também não tinha essa consciência, porque a gente vai estudando e aprendendo. Então, veja bem, como exercer o recall, tá? O recall, ele está baseado no artigo 1º da Constituição, não está escrito com esse termo, recall, na Constituição, mas para isso que serve as emendas, para isso que serve as PECs, projeto de emenda complementar ou constitucional, enfim. Para isso que serve, para que aquele que detenha a vontade e consiga exprimi-la e faça valer como um projeto de lei, ok? Mas veja, já saímos muito do campo da lei, do campo das leis, já saímos, não estamos na esfera da Carta Magna do nosso país, na esfera constitucional, estamos numa esfera supraconstitucional, ou seja, agora estamos falando de poder. Então, existe um poder que está orbitando, que está hegemonicamente dominando, e existe uma resistência, que somos nós, né, com os nossos aguerridos parlamentares e o próprio Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia e algumas poucas lideranças religiosas que põem a cara, ok? Então veja bem, como é que funciona o recall? O recall funciona simplesmente da seguinte forma: nós já temos a coisa mais difícil, que é convergir milhões de brasileiros. E quando eu falo milhões, eu estou falando apenas de 10 milhões. Seria suficiente. 10 milhões de pessoas. E como se daria isso? Essas pessoas, todas elas, se dirigiriam para o Congresso Nacional. E ali, simbolicamente, todos 10 milhões parariam e ali faríamos, digamos, uma paralisação pacífica, e toda a sociedade de longe, que não puderam ir, fariam essa paralisação de áreas que realmente são sensíveis ao país, sem preocupando-se, sem desprezar áreas essenciais como o trânsito, a saúde, né, hospitais, enfim, a economia de todo, enfim, mas alguma coisa tinha que parar. E essa paralisação seria até que eles atendessem o clamor de uma sociedade, de uma nação. E essa nação, em volta do Congresso Nacional, ou seja, dos três poderes, Legislativo, Senado, Câmara Federal e o Poder Judiciário, veja, estamos falando de poder. Eles não sairiam de lá. Eles não sairiam de lá. Por quê? Porque eles não ousariam transpor a barreira, o cordão humano de milhões de brasileiros. Não ousariam. Todos nós, de forma inteligente e pacífica, sem grito, sem xingamento, sem palavra de ordem, apenas exigindo
a deposição imediata do poder eleito, presidente do Senado, a deposição imediata. O recall é diferente de impeachment. Impeachment tem um processo, um rito processual, tá? Que deve seguir. O recall não. O recall é a vontade deliberada e imediata da população. Por quê? Se a população parar, o Brasil quebra, tudo para. Se o Brasil parar, tudo para. Ou vocês preferem? Eu não defendo a paralisação como alguns defendiam. Paralisação sem um objeto concreto definido. Isso é burrice. A quebra da economia interessa a eles, que já estão quebrando, já estão fazendo isso. Mas a nossa paralisação seria, por momento, ininterrupto, porém com um objeto concreto definido, que seria o recall. E o recall é o quê? Os poderes eleitos devem obedecer àquele que tem a última palavra, o povo. O Congresso não pode legislar contrário e sem publicizar as suas deliberações ao povo que os elegeu, que o elegeu, ok? Então, a deposição imediata do presidente da Câmara e do Senado, por serem indignos ao cargo, e a população não os aceita. E essa deposição seguiria imediatamente de outros que essa população escolhesse, sendo que esses já saberiam automaticamente o que fazer. Não preciso dizer o que eles têm que fazer. Eles sabem, ok? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de como tomar o poder imediatamente. Ou seja, esse imediatamente pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, 2 anos. Depende muito de uma liderança que nós temos, que tem o poder de reunir no mínimo 10 milhões de pessoas em Brasília. Por que em Brasília? Porque em Brasília eles não poderão sair de lá sem nos atender, sem responder a nossa demanda. Por que eles obedecerão, Samuel? Porque eles terão medo. Poder respeita poder. Poder só respeita, o homem só respeita o que teme. Eles terão medo. Qual medo? Não vamos ameaçar, não vamos agredir, não vamos... nossa manifestação é pacífica, ordeira, constitucional, tá? Filmada para o mundo ver. Apenas exigir a deposição imediata do senador Rodrigo Pacheco e do presidente da Câmara, Arthur Lira, por serem indignos para o cargo que ocupa, por, no mínimo, omissão e prevaricação. No mínimo, omissão e prevaricação. Então, primeiro, nós temos uma liderança que pode conclamar isso. Segundo, a gente tem uma parcela do povo que está ávida por isso. E os efeitos colaterais, Samuel? Os efeitos colaterais, eu não vejo que haja essa impossibilidade. Não, existem os efeitos colaterais sim, inclusive da minha pessoa que estou fazendo esse vídeo. Mas vale a pena lutar por uma nobre causa. E a causa que eu estou lutando não é uma causa minha, é uma causa dos brasileiros. Então, depende de vocês. Faça esse vídeo correr. Na medida do possível, irei sim conversar com quem tem o direito, né, e o poder de fazê-lo, tá? E é a única forma que nós temos. Vamos lá, é só ver o que aconteceu na Hungria, na Romênia, regime policialesco de Nicolau Ceausescu. O povo saiu e parou tudo e acabou, o governo caiu. Então, não só o Pacheco e o Arthur Lira caem, como cai também o governo. E outros
iluminados, né, ministros que pisoteiam a Constituição do país, a quem eles juraram defender. E aí eu lembro até da ministra Rosa Weber, quando ela deu a Constituição ao Bolsonaro. Foi o único que não saiu de dentro da Constituição. E por não ter saído, tem pago o preço, mas muito pior pagaria se saísse. Então, o Bolsonaro, ele é um gênio. É um cara que tem a minha admiração e meu amor, né? Um presidente que eu nunca orei por presidente nenhum, sinceramente, desculpa. Mas eu sei que não só eu orei, como milhões de pessoas oraram por esse homem, que Deus é que o colocou lá, tá? E Deus é quem o tem guardado e fortalecido pela resiliência e abnegação que ele tem por amor a esse povo. Então, meus amados, o Recall, eu fiz um grupo, tá? E lá as orientações, como ser feita. Primeiro, a consciência de cada um, né? E se vocês não querem o Recall, tem que aceitar o que aí está. Então, a outra opção é buscar eleger bons políticos. Inclusive, hoje, esse ano, né? Hoje, melhor dizendo, esse ano, teremos eleições, uma das mais importantes, porque serão eles a base que vai dar apoio a o possível, né? Eu acredito ainda na possibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Meu candidato é ele, sempre será, tá? A presidente da República. E na impossibilidade disso, quem ele o escolher, ok? E que Deus abençoe a todos, né? Qualquer dúvida, estou à disposição para responder, tá bom? Sempre dentro da lei, dentro da verdade, dentro do processo democrático. Não há o que temer. O homem só precisa temer a Deus, porque tudo é passageiro e cedo ou tarde iremos morrer, fenecer. E se aqueles que nos odeiam e nos querem tirar a vida, eu só tenho a agradecer. Por quê? Porque ele está simplesmente apressando a nossa passagem para perto do nosso Criador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá? Que Deus abençoe a todos. Por aqui, Samuel Jesus, um entusiasta de Jair Bolsonaro.